Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, você nosso amigo, nosso irmão que nos acompanha nessa manhã aqui na Orion TV, meu forte abraço, obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pelo Facebook, pela internet, pelo site da Orion TV, ou no canal 20 digital ou 3 analógico, meu muito abraço para você e convido você a participar conosco, fazendo a interação pelo WhatsApp, Facebook. Nessa manhã temos um tema bem interessante, vamos falar de uma festa que está acontecendo aqui na cidade de Tietê e temos para comentar sobre essa festa a nossa convidada, que é a pastora Vivian. Bom dia, pastora Vivian. Bom dia. Ao meu lado aqui também, você já conhece e já estava acompanhando o pastor Rony Clayton. Bom dia, pastor Rony. Bom dia. Bom dia, pessoal aqui da Orion TV. Bom dia, pastora Vivian. Bom dia, pastor Fernando. E nós já estamos aí na live, a live já está funcionando e já está lá em cima e a gente fica muito feliz com você participando aqui pelo Facebook. Olha, já temos aí bastante pessoas participando, a Silvana, a Rosália, a Vivian. Então você vai participando, mandando a sua pergunta aqui para o pastor Fernando, para a pastora Vivian. E olha, tá subindo aí, pastor Fernando, coração, joinha, emoji, tá subindo tudo aí na live. E eu lancei lá no programa inicial, você coloca na live aí, quero meu livro, tá certo? A Silvana ganhou semana passada, então todo mundo que colocar aí, quero meu livro, e você vai então no final, você pode ganhar um livro que vai ser entregue aí. Se for aqui em Serquilho, Tietê, você recebe em casa, fora disso você recebe pelo correio, tá certo? Vamos enviar para você. Então, vamos para o nosso programa, que tem tudo para ser um grande programa. Muito bem. Pastora Vivian, o que é o Conselho de Pastores? Como funciona esse organismo aqui em Tietê? O Conselho de Pastores deveria ser, né, a união dos pastores de uma cidade, de um município, né, com o intuito de criar a fraternidade dos irmãos cristãos, né, não necessariamente evangélicos, mas dos cristãos de uma forma geral, prestar assistência social para a cidade, para o município, de forma generalizada, né, com essa união, e, obviamente, o anunciar do Evangelho de uma forma mais efetiva, né, tendo essa unidade. Então, é dessa forma que deve funcionar em todos os lugares, né? Hoje, o Conselho de Pastores é algo que tem em todas as cidades e municípios, e, efetivamente, deveria funcionar dessa forma. Tá certo. Para fazer parte do Conselho de Pastores, a pastora acabou de dizer que qualquer cristão pode fazer parte. Existe algum pré-requisito para fazer parte desse conselho? Sim, para estar ativamente no conselho, precisa ser cristão, então, evangélico, protestante, precisa estar ativo, né, em sua fé, em sua igreja, e precisa ter a vida íntegra e precisa participar das nossas reuniões, certo, que são periódicas, divulgadas entre os pastores. Então, é só chegar e estar junto conosco, mas com esse testemunho pessoal. Entendi. Todos os pastores da cidade fazem parte desse conselho ou não? A participação, como tem sido a participação? Não, hoje nós temos aproximadamente 41 denominações evangélicas em Tietê, porém, no Conselho de Pastores hoje, efetivos, nós temos 10 denominações. Né, 41, apenas 10 representantes? Isso. 10 representantes. Deixa eu fazer uma pergunta. O pastor Rony fez parte também do Conselho de Pastores em outras cidades, não é, pastor Rony? Já fiz. É comum essa não aderência ou essa pouca participação das denominações em outras cidades ou a exclusividade de Tietê? Olha, essa pergunta, vou falar uma coisa aqui bem pertinho, Eduardo. Essa pergunta não estava programada e ela me provoca, tá certo? Ele não sabia, mas me provoca muito essa pergunta. É o seguinte, infelizmente, nós temos uma grande dificuldade
de engajamento de pastores em conselho de pastores. Não é só conselho de pastores. Engajamento geral de pastores, por vários motivos, né? Tem algumas denominações que não permitem que seus pastores participem de conselhos como esse. Outros pastores têm uma palavrinha que a gente não gosta de usar muito e não deveria usar essa palavra no meio de pastores, que é o ciúme das ovelhas, ciúme de que se o pastor começar a participar e ele vai começar a convidar as pessoas para ouvir outros pastores e talvez ele ouça algum pastor que pregue melhor que ele, que a igreja, entendeu? Então cria muito. Então há muita dificuldade de engajamento. Eu fiz parte de 2 conselhos de pastores lá em Buri. Eu ajudei inclusive a escrever o estatuto lá da cidade de Buri. Funcionou por um tempo, mas teve muita dificuldade. Quando eu saí de lá, não estava acontecendo. Aqui em Serquilho, eu participei tentei participar do conselho, mas o conselho lá praticamente está inativo. Mais uma vez, fizemos até a marcha, fizemos algum evento, mas é muito difícil o engajamento. Tá certo. É isso mesmo, pastora Viviane? Você acredita que a falta de engajamento, de participação maior, se dá por essa questão de envolver a comunidade com outras comunidades, os pastores se relacionar e acontecer uma migração até de membros de uma denominação para outra? Concordo, entendo que é assim mesmo, e também pela divergência de questões doutrinárias entre as denominações. Então, essas divergências também causam um pouco dessa separação. Tá certo. A pastora, a senhora é pastora da Igreja Evangelho Vida Novo Tempo e é presidente do Conselho de Pastores há 4 meses? Isso mesmo. Há 4 meses. Isso. Como se deu a eleição para presidente desse Conselho de Pastores, que normalmente a maior participação é de homens, né? Como foi a eleição e como se dá essa presidência entre tantos homens ali? Então, houve uma assembleia, né, que foi convocada pela diretoria anterior, então eles enviaram convite a todas as igrejas e a gente foi participar, né? Eu confesso que não era muito participante no Conselho de Pastores por conta de situações anteriores, né? E até da questão da minha vida pessoal, que é bastante corrida, então eu não participava efetivamente de todas as reuniões. Mas no ano passado houve uma integração maior da minha igreja com relação a esses convites, né, do Sim. Compass. Então a gente participou com mais veemência dos projetos e tudo mais. E como estava findando o mandato da administração anterior, eles marcaram essa assembleia, que era para poder eleger uma nova diretoria, né? E já havia uma predisposição da diretoria existente em não permanecer, porque eles já estavam... Era a pastora Cida da Igreja Batista, né? Isso, ela já estava atuante, se eu não me engano, há 4 anos consecutivos, e isso demanda um esforço, né, físico, mental, espiritual, então havia já um desgaste e ela tinha essa predisposição de não permanecer. Então, junto com outros pastores de outras denominações, estivemos lá e houve a pergunta, né, da diretoria anterior de quais seriam as pessoas que estariam dispostas a participar da eleição. Então, é por uma eleição. Então, existiam ali membros da antiga diretoria e membros de igreja e lideranças, né, de igrejas. E aí foi aberto essa oportunidade de se candidatar. Eu confesso, né, que quando eu me propus, era uma questão assim, porque eu achava que seria justo que tivesse mesmo uma votação, porque senão teríamos apenas um candidato e aí não se fazia muito necessária a votação, porque não tendo em quem votar,
né? Sim, candidatura única. Já era eleito. Sim. Então, eu achei que seria interessante, no mínimo, ter uma votação para que o propósito da Assembleia, da reunião, acontecesse. Mas, então, não era uma coisa que eu almejava, mas era só para poder fazer com que o propósito ali acontecesse. Foi até uma candidatura despretensiosa ali. Foi, confesso que foi. Mas eu fui surpreendida quando abriram a urna e eu ganhei por votação. Uma pergunta. Olha só. O pastor Fernando fez a pergunta da representatividade. Nessa Assembleia, tinha quantos representados, quantas denominações ou igrejas? Se eu não estou enganada, tinham 5 denominações. Você vê que o engajamento é complexo mesmo. É pequeno. Diante da quantidade de denominações que temos na cidade, é pequeno mesmo. Sim. E aí a pastora acabou sendo eleita nessa Assembleia. Foi. Olha só, e substituiu a pastora Cida. Pois é. Para você ver, no Conselho de Pastores, né? 2 pastoras como presidentes aqui. A pastora... Eu até chamei uma pastora aqui no Facebook, que ela... eu sou batista, né? E existe uma grande discussão na Igreja Batista sobre pastoras, né? Uhum. Em São Paulo, foi votado que não vai ter pastoras pela filiados à Ordem dos Pastores, né? Eu até chamei uma que é bem interessante mesmo, porque tinha uma pastora e agora outra pastora assumiu, né? A senhora sentiu algum preconceito? Tem sentido? Sinto, e acho que isso vai ser algo eterno, assim, no sentido de até Jesus voltar, né? Há uma discussão, há uma discriminação, como em outras áreas, em outras questões, o pastorado feminino também é algo bastante questionado e, enfim. Dentro do Conselho de Pastores, pelo fato de a presidente anterior ser uma pastora e a atual também ser uma mulher, uma pastora, e há alguma resistência, percebe que há alguma resistência de outros pastores por não fazer parte do conselho aqui em Tietê, por esse motivo? Sim. Percebe essa resistência? Sim, existem pastores que já foram até explícitos em suas opiniões, não diretamente comigo, mas com outras pessoas, né, da própria diretoria e também com a própria prefeitura, né, houve essa expressão: não participo do conselho porque não concordo com a diretoria pelo fato de a presidência ser uma mulher. Interessante nós expormos esses fatos aqui, porque normalmente esse tipo de informação fica restrito a um pequeno ciclo de pessoas e os demais não tomam conhecimento, Sim. né? Então, essas perguntas nos servem para trazer luz, trazer à discussão esses fatos, porque se fala muito de amor ao próximo, de respeito, de cuidado, de aceitação às diferenças, né? Mas na prática a gente acaba se esbarrando em determinadas opiniões, em determinados preconceitos que põem em xeque, né, todo o discurso. Eu fico assim, né? Eu sou um que voto na hora da votação. Igreja Batista tudo é voto, né? Na hora da votação eu votei a favor de que tivesse pastoras, que a gente aceitasse na nossa ordem pastoras. Mas por quê? Porque eu acabei de chegar de uma viagem de Moçambique, onde foi uma missionária Noêmia. Se estiver assistindo, missionária Noêmia, Deus abençoe. Missionária Noêmia, uma jovem negra, que ninguém dava nada na igreja dela, foi para o seminário no Rio de Janeiro, foi para Moçambique, e ela foi para Moçambique no lugar da Valnice Milhomens. Né? Na casa que eu fiquei lá em Moçambique, tem vários livros da Valnice, ainda tem lá vários livros. Agora, a gente pode enviar a missionária, ela pode expulsar demônio, ela pode aconselhar, ela pode batizar, pode servir ceia, mas não pode ter o título. É incoerente. Na minha faculdade, onde eu fiz seminário, eu tenho uma amiga, a pastora Érica, ela estudou todas as matérias, pastor Fernando.
Aconselhamento pastoral, prática pastoral, estudou tudo. Sim. O meu problema é esse. Bom, é o seguinte, aqui é uma faculdade batista ou assembleiana ou quadrangular, a gente não aceita pastoras, mas aceita aluno? Pastor, É incoerente, né? a minha proposição aqui é o seguinte, cada um deve ter a sua opinião respeitada, independente se ele é a favor ou não do ministério Exatamente. pastoral feminino. Mas quando se faz necessário a união para um trabalho como é o Conselho de Pastores, onde a presidente é uma mulher, isso tem que ser desfeito. Ou essa opinião ela pode ser respeitada, ou seja, eu posso não concordar ou apoiar o Ministério Feminino, mas isso não deve me impedir de participar, de somar nessa. Porque qual o objetivo do conselho, né? Exatamente. O objetivo aquilo que nos une, que é Jesus, é muito maior do que a minha opinião pessoal, né? Pastor, vamos falar um pouco a respeito da Semana Evangélica que está acontecendo, na verdade, aqui em Tietê, né? Qual é a programação? Fale um pouco dessa festa que está acontecendo aqui na cidade. Então, a Semana da Cultura Evangélica em Tietê, este ano, está com um corpo diferente. Né? Nos anos anteriores, o que era feito? Uma semana toda de cultos, onde tinham cultos de mulheres, culto de homens, culto de crianças, no decorrer da semana, em bairros, em todos os bairros, né? Não era simultâneo. Então, cada dia da semana em um bairro e cada dia da semana um culto específico. E, ao final da semana, acontecia a Marcha para Jesus. Quando eu assumi, então, a presidência, eu fiz um café com os pastores, convidei a todos, mas estiveram apenas algumas denominações. Mas os que estiveram concordaram comigo em mudar o formato. Por quê? Porque a intenção dessa Semana da Cultura Evangélica seria trazer a população para perto, para entender quem somos, como agimos, o que pensamos, né? Então, não seria alguma coisa para um grupo fechado de pessoas, no caso, os evangélicos. E eu entendi que fazer uma festa, né, aberta ao público é a melhor maneira de fazer com que a população participe disso conosco. Sim. Então, subiu ao meu coração fazer a Festa das Nações, onde cada igreja teria uma barraca representando uma nação, com comidas típicas, também com brincadeiras para que houvesse um entretenimento. E aí a gente colocaria, assim, no decorrer dessa festa, música, dança, teatro, para que as pessoas percebam que a gente é normal. A gente gosta de cultura. Os cristãos evangélicos estão inseridos na sociedade. Sim, né? Nós somos a sociedade. Crente também é gente, né? Alguma coisa assim. Isso. Crente é gente também. Gente também. Bem isso. E aí os pastores concordaram que essa seria uma boa ideia. Então, a gente fez assim esse ano e está sendo bem legal. A gente fez só durante 3 dias, né? Começou quando? Quinta-feira. Quinta-feira? E vai até quando? Hoje, sábado. Hoje se encerra? Tá. E qual é o local das atividades? Está acontecendo ali na Beira Rio, no palco da Beira Rio. Começa às 18, tem término às 22. Está sendo muito gostoso. No primeiro dia, obviamente, tivemos ali um público menor, né, por conta de ser um dia da semana, sim, enfim, mas foi bastante proveitoso. Ontem esse público já aumentou de uma forma considerável e eu creio que hoje a adesão será ainda maior. Tá. Inicia-se hoje às 18 horas? Correto, no palco da Beira Rio. Palco da Beira Rio. E qual a programação? O que vai acontecer lá hoje? Tem louvor, tem palavra, brincadeira? Tem as barracas com as comidas típicas. Legal. A barraca das brincadeiras está sendo bem bacana, porque as crianças amam, porque tem brinde. A gente teve, graças a Deus, a colaboração de maior parte do comércio de Tietê. Foi muito bacana. Comércio, indústrias de brinquedos colaboraram muito conosco, né? E nos ajudaram com as prendas. E aí tem coisa muito boa, pastor. Que bacana. Graças a Deus, a premiação é muito legal, então as crianças estão bem animadas sobre isso e tem todo o pessoal que tem se apresentado, né? Então nós temos cantores, temos uma banda que vem de Boituva hoje, temos a banda do GC, que é da Primeira Igreja Quadrangular. Então hoje está muito animado, tem grupo de dança,
tem grupo de teatro. Então, hoje tem bastante coisa. Por ser sábado, Sim. hoje também tem muito mais apresentações do que nos dias anteriores. Uma programação bacana hoje aí. É sim. Pro pessoal. Eu convido você para estar lá. E a prefeitura tem dado apoio também para a realização desse evento, pastora? Sim. Logo que nós assumimos a diretoria, fomos conversar com o nosso prefeito, o doutor Vlamir. Ele foi muito receptivo, a gente foi apresentar a diretoria, e ele foi bastante receptivo e se dispôs a nos ajudar no que fosse necessário. Porém, ele já nos avisou que verba não teria para destinar ao evento. Mas como o evento tem um formato diferente dos anos anteriores, e como o meu tempo para apresentar um projeto também era curto, né? Porque a Semana da Cultura Evangélica, ela tem que acontecer na primeira quinzena de agosto, tá? De acordo com a lei que foi aprovada. Então, eu não poderia postergar isso, teria que ser nesse momento. E aí, como o tempo era curto, não dava para eu fazer um projeto, enfim, para apresentar para a prefeitura de algo muito extenso e que propusesse essa ajuda de recurso. Então, nós concordamos ali, a diretoria com o prefeito, que não pediríamos recurso financeiro algum, mas o apoio no sentido de nos ceder o espaço, as barracas, o som, a iluminação, e isso tudo foi cumprido cabalmente. A gente teve uma ajuda sensacional do nosso prefeito e da Secretaria da Cultura, na pessoa do secretário, Celso Amorim, e de duas pessoas lá de dentro, que é o Júlio e o Regis, que contribuíram, que trabalharam incessantemente, com afinco, para que tudo ocorresse. Porque essas festas, elas têm alvarás, né, que precisam ser apresentados, tem toda uma fiscalização do Corpo de Bombeiros, a gente tem ambulância lá, brigadista, então movimenta muita coisa, né? Há uma preocupação até com o trânsito, Sim, com a segurança, né? Guarda Municipal. Ontem a gente teve o policiamento lá. Então, assim, tem muitos órgãos envolvidos, né? Então, a Prefeitura apoiou, está apoiando, e graças a Deus por isso. Ótimo. Os participantes, quem vem se apresentar, como essas bandas e tal, como é feito o custeio? Obviamente tem um custo, né? Deslocamento e tal. Como que o conselho é que está arcando com essas despesas? Como funciona isso? Como os artistas, digamos assim, né? Que têm se apresentado, são a maioria daqui, de Tietê, não há custo. Houve também uma predisposição de todos de fazerem isso de forma graciosa. A única banda que está vindo de fora é essa de Boituva, que também se empenharam em vir, aceitaram a proposta de bom grado, né? Inclusive, eu quero agradecer o Marcos Ferrazzi, que foi a pessoa que nos ajudou a juntar esse grupo de cantores, bandas, teatros, né, dança. Ele foi a pessoa que fez esses contatos e conseguiu a adesão dessas pessoas todas de forma graciosa, então não tem custo. Olha que interessante, tem muita gente disposta aí a Graças trabalhar, a Deus, né? Sem visar apenas o lucro. Pastor Rony, temos perguntas? Quem está nos acompanhando aí pela internet? Olha, tá muito boa a repercussão aqui. Obrigado porque você está participando aqui do nosso programa. Muito obrigado, a sua participação realmente é muito importante para nós. Tem bastante gente aqui, olha, a Maria Rita, que é minha prima. Bom dia, graça e paz. Pelo menos a família tá ligada aqui, né? A Benedita, a Eliane, realmente a festa tá muito boa, uma bênção, sendo uma bênção. A Benedita fala, bom dia, gente boa. A Cristiane fala, a festa tá ótima, só vai melhorar. Pergunta, o Paulo pergunta assim, qual a influência do Conselho de Pastores na sociedade? Essa é uma pergunta. Junto dessa, e na política. Então vamos primeiro na sociedade. Qual a influência do Conselho de Pastores na sociedade e depois na política? Tá.
Na sociedade, o Conselho de Pastores, como eu disse, tem o propósito de anunciar o Evangelho e de fazer uma assistência mesmo social. Então, a unidade dos pastores promove isso, que a gente consiga atingir de uma forma mais efetiva a nossa sociedade com essa assistência social juntos. É diferente você, por exemplo, existem igrejas que fazem trabalhos nas ruas oferecendo alimento, roupa, né, para moradores de rua. A minha igreja também faz esse tipo de trabalho, mas eu entendo que se a gente estiver junto nisso, a gente atinge um maior número de pessoas e consegue fazer não só isso, mas muito mais. Pelo fato de termos uma ligação, sim, com a prefeitura, a gente consegue direcionar essas pessoas para uma reintegração à sociedade. Então, a gente não atende só emergencialmente, né, e pontualmente, mas a gente atende de uma forma mais abrangente essas pessoas, trazendo elas de volta ao convívio na sociedade. Hoje em Tietê tem muitas pessoas em situação de rua? A gente tem, fizemos uma contagem há algum tempo atrás e a gente contabilizou 14 moradores, porém esses são os que ficam na rua, mas tem os que vão para o albergue, então certamente esse número ainda é maior, né? Nós não entramos no albergue, mas alguns vão para lá e outros ficam mesmo na rua. Então eu acredito que hoje em torno de uns 30 moradores de rua a gente tem. Não entra no albergue porque não pode entrar? Depois do horário que eles vão para descanso, não, né? Não, é porque eu já fiz culto no albergue. Uhum. Depois que eles entravam, jantam, Uhum. e aí já preguei em albergue, é uma oportunidade. Junto com essa pergunta, então, sobre a influência do Conselho na política. Então, deveria ser né, cobrir os nossos governantes de oração, aconselhá-los à luz da palavra, né, como era feito com os reis. Né? Os reis tinham seus conselheiros, seus profetas, né, que caminhavam juntamente para trazer luz ao entendimento segundo aquilo que Deus tem de propósito para a humanidade, como sociedade, como pessoas. Né? Então, o Conselho de Pastores é para isso, para estar junto nesse intuito. Né? Porém, há uma confusão também sobre isso, porque na diretoria não podem estar pessoas envolvidas com política. Na diretoria do Conselho, é uma pré-determinação. Quem está não pode. Estatuto. Né, não pode estar envolvido efetivamente com a política. Porém, envolvido, o que seria? Seria ocupar cargos públicos? Ocupar cargo público, sim. Certo. Né? Para que não tenha essa confusão, essa confusão de pensamentos, né? Porque sim, política é política, pastorado é pastorado, e o conselho ele fica entre os dois, né? Mas efetivamente não tem que atuar politicamente, né? Vestindo uma camisa de algum partido. Lá em Buri, no estatuto que a gente ajudou a escrever, dizia o seguinte: o membro da diretoria pode ser político, mas ele tem que sair do cargo dele no prazo legal, conforme um funcionário público, 6 meses, ou uma coisa assim, né? E ele não pode usar no material de campanha que foi membro do conselho. Entendeu? Isso também Isso uma importante. Coisa. Olha só, a Marcinha Vieira, também, bom dia, paz do Senhor. O Cláudio, lá de Conchas, a Clarice, o Pablo e a Nayara são de Nova York. Nova York. Legal. A Marcinha, a Adriana, a Tatiane, o Paulo, a Eliane, o Ivanildo lá do Acre também está aqui. O Fabiano, good morning, my friends. Eu não sei de onde ele é. Morning. Não sei de onde é. É de Serquilho, Fabiano. É um bom baiano, Fabiano. Caldo de Cana Campos, conhece? Serquilho também. É Serquilho. A Natália Cristiane, pastora Vive abençoada do Senhor, obrigado por fazer parte da minha vida. É a Cristiane Hessel. O Marcos Senjo vem daqui a pouco, então você vai entrando em contato também no WhatsApp aí, 996213661, e você vai colocando aí, ó, o pessoal não está colocando, quero o meu livro. Só vai concorrer ao livro quem colocar, quero o meu livro, tá certo? Então,
No Brasil a gente manda pelo correio, mas em Serquilho e Tietê, aqui na região, a gente entrega na casa. Então vai participando. Pastora Vívia, vamos continuar aqui. Está crescendo aqui na internet. Que bom. Tá, já. Pastora Vívia, a Semana da Cultura Evangélica, ela traz quais benefícios para a sociedade? Qual o objetivo que ela visa alcançar na sociedade? Então, para a sociedade, é a gente poder estar se integrando mesmo, sem haver essa divisão por conta de pensamentos doutrinários. É a gente estar se integrando e podendo, de uma forma alegre, descontraída, anunciar o Evangelho, né? E mostrar que é possível fazer uma festa sem que, ao final, a gente encontre pessoas derrubadas por conta de uso de droga, de álcool, enfim. A gente pode dançar, a gente pode se alegrar, a gente pode brincar, e, ao final, a gente vai para casa sem ter problema de encontrar com o comando e se deparar com, por exemplo, um teste de bafômetro. A gente vai tranquilo. Então, a sociedade pode perceber, participar disso e, obviamente, despertar dentro das pessoas o desejo de viver essa vida, não momentânea, mas de uma felicidade eterna. Então, a proposta é essa, é trazer a sociedade para perto e nós também sairmos daquele casulo, das 4 paredes, tendo em vista que foi uma ordenança, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, né? Então, para pregar para toda criatura, você precisa entender as pessoas, o estilo de vida das pessoas, e você precisa estar pronto e flexível a entrar nesse universo. Então, de todas as maneiras, e a Festa das Nações, ou a Semana da Cultura Evangélica, da forma que for proposta, a ideia, o objetivo principal é esse, é estar junto da nossa população, anunciando o Evangelho de uma forma diferente, sem que eles tenham que ir dentro da igreja. É a gente sair das 4 paredes e fazer isso de uma forma que toda criatura possa aceitar, pelo menos ouvir. E de uma forma alegre, descontraída também, né? Mostrar essa integração com a sociedade. Sim. A Marcha para Jesus, que é um outro evento também já muito popular dentro da cultura evangélica, ela deixou de existir por conta da Semana da Cultura Evangélica? Como que vai ficar esse evento já bem antigo chamado Marcha para Jesus? Não, na verdade, nós queremos sim ter Marcha para Jesus em Tietê, porém, a gente tinha um problema administrativo, né? Que era a questão de uma dívida que, desde administrações anteriores, vinha sendo carregada pelo Compass, né? Uma dívida com relação à não declaração de imposto de renda. Nós sabemos que precisamos declarar isenção ou pagar o imposto. No caso de instituições como estas, né, igrejas, enfim, que são filantrópicas, na verdade, são sem fins lucrativos, o governo, a Receita, pede que faça a declaração de isento. E isso deixou, em algum momento, de ser feito pelo Compass e gera, então, uma multa. E precisava se pagar essa multa. Então, o meu entendimento era que, se a gente faz um evento que gera custo, a gente sempre vai ter que pagar o custo e nunca vai ter dinheiro para resolver um problema que vem se arrastando já há alguns anos. Então, eu entendi que fazer a Marcha para Jesus tem um investimento que não é pouco. Assim como a Festa das Nações teve, porém a Festa das Nações foi um investimento que cada igreja que pegou junto no Compass se predispôs a assumir. Então, não foi algo que veio verba da prefeitura, mas houve uma disposição dos pastores, com suas denominações, em suprir tudo que vocês estão vendo lá, né? Então, todas as barracas foi fruto de doação das igrejas, de seus membros, né? E já a Marcha para Jesus, a gente precisa, por exemplo, de um trio elétrico, a gente precisa trazer artistas de fora, e tudo isso tem um custo maior, né? E então, o que acontecia? Tinha a verba, enfim, disponível, e também essa predisposição das igrejas ajudando, investindo, mas nunca era o suficiente para pagar os custos e ainda resolver esse problema antigo que existia. Então, o ano que vem, porque eu já quero dar a boa notícia, a dívida segunda-feira será paga.
E aí Bom. o Compaz não tem mais nenhuma dívida com a Receita, o que alegra muito o meu coração, porque é princípio de conduta da palavra de Deus. Claro. Nós, como liderança, temos integridade, né, na nossa vida pessoal e, obviamente, também naquilo que diz respeito ao que fazemos, ao que representamos. É um pré-requisito, né, de acordo com a palavra, ter essa integridade. Então, a partir de segunda-feira, já estamos resolvendo essa questão, pagando essa dívida, com o fruto do trabalho da Festa das Nações. E aí, para o ano que vem, nós voltamos com a Marcha para Jesus, aí com bastante programação e trazendo, sim, aquilo que as pessoas esperam, né, os artistas, enfim. Então, a gente não parou a marcha, a gente quer dar continuidade. Mas esse ano foi por conta dessa situação. Quem gosta da Marcha para Jesus, de participar da Marcha para Jesus, pode esperar que o ano que vem o Conselho de Pastores irá promover a marcha? Com certeza, eu sou uma delas, né? Quem me conhece sabe que Festa é meu sobrenome. Eu gosto muito e eu acho muito importante. E é algo bacana porque tem um propósito profético também, né, que é o de sair pelas ruas da nossa cidade, declarando aquilo que a palavra nos dá o direito de declarar, né, que é paz, prosperidade, harmonia, todos os direitos que Jesus conquistou na cruz para nós, né, por nós. Então, eu acho importante esse ato profético, da gente sair na cidade fazendo esses anúncios, essas declarações. Então, vai ter sim. Tá certo. Pastor Rony, tem alguma pergunta? Nós estamos... Está crescendo aqui, pastora. Está crescendo muito. Você que está aí no Facebook. No Facebook tá muito alto mesmo a participação. Tem uma ferramenta, eu quero falar com você. Tem uma ferramenta aí, logo... Se você está assistindo no celular, tem uma ferramenta aí escrito assim, convidar amigos. Aí você clica ali, sem parar, e vai convidando ali todos aqueles amigos seus que vai aparecendo ali na lista, tá? Olha, aumentou muito aqui a audiência. O nosso tenente José Gonce tá aqui com a gente. A Patrícia Ramos, a Cíntia foi missionária no Mali, foi missionária no Senegal e Mali. A Ana Cristina Foltran também está aqui. Deve ser parente, né? É parente. Elionai Oliveira, quero meu livro. Claudinei, pastor Claudinei da igreja O Brasil para Cristo, está lá em Buri também. O Donizete, quero meu livro. Pergunta, pastora Vivian, a senhora falou a respeito da política, mas qual é a sua posição em relação a pastores na política? Né? Qual é o seu posicionamento de pastores na política? E eu disse para a pastora Vivian que a conversa ia ser tranquila, hein? Não, mas tranquila, foi perguntas que veio da internet. Olha, eu tenho objeção sobre isso. Objeção? Eu, Vivian, né? Acredito ser importante, sim, termos representantes na política, mas tudo que nós já temos visto, infelizmente, quem pastoreia, estar envolvido na política efetivamente, com um cargo, não tem sido algo proveitoso, infelizmente. Mas aí eu não sei dizer se é por questão de postura pessoal de quem está lá ocupando o cargo, ou se porque realmente é muito difícil você conciliar todas as coisas. Então, você vai acabar declinando mais para um lado do que para outro. E a gente aqui, vocês são pastores e sabem muito bem, tem uma dificuldade de você alinhar a vida, né, pessoal, trabalho secular, família, o pastoreio. E a vida pública exige tanto quanto o pastoreio. As pessoas procuram, as pessoas querem. Então, eu acho difícil de conciliar, mas entendo a necessidade de termos representantes, sim, evangélicos lá dentro, porque existem projetos de leis sendo votadas, que nós precisamos nos posicionar sobre os assuntos, à luz das verdades da palavra. E, para isso, é importante que a gente tenha os nossos representantes lá. Mas eu não entendo que pastores seriam as melhores pessoas a estarem lá.
Eu particularmente, a gente pode ouvir também o pastor Fernando sobre isso. A minha posição é a seguinte: eu tenho certeza que não acho legal, entendo que não seja bom que o candidato use antes do nome a palavra pastor. Entendeu? Ele, por exemplo, vai ser candidato pastor Fernando Foltran para vereador. Pastor, tal. Eu não acho que seja coerente. E também acho que também deveria ser o mesmo processo do funcionário público. Que tem que se ausentar do seu cargo. Do cargo, ele pode ir na igreja, ele pode assinar os documentos, mas não pregar no período de campanha. Não é? E aí, se ele ganhar... Pregar no período de campanha, existe uma regra eleitoral, né, que de um determinado período ele não pode se expor antes então, da já tem regras mais rígidas, né? Mas fazer uso do púlpito na campanha, né, aí ele pode fazer. É isso que o pastor está dizendo. Eu acho que ele não deveria... Não fazer uso do púlpito. Não fazer uso do púlpito, entendeu? Se ele quer ser candidato, ele tem direito, né? A pastora é contra, tem a sua restrição, mas ele tem direito. Como cidadão, ele tem direito. Né? Sim. Eu também acho que ele tem direito, só que eu acho que ele não deve pregar no período da campanha, usar o título como para se promover. No material de campanha, não citar como ele sendo... fui pastor, não sei o que. Eu acho que não deveria usar o nosso tipo, porque nós representamos o mestre, né? Isso. É muito maior do que... Né? Mas eu também tenho essa preocupação. Né? Mas eu acho que os pastores preparados para isso, né? Tem muita gente muito preparada, né? Estudada, que poderia ser. Né? Então, ando muito com os políticos, visito, falo na Câmara e tal, mas uma coisa quando eu começo a falar, eu deixo claro, pastor Fernando. Não sou candidato, não quero ser candidato, não tenho interesse em ser candidato, na minha igreja não é curral eleitoral, meu púlpito não é palanque, entendeu? Então, deixa tudo resolvido. Desse seu pensamento eu compartilho, esse é o meu e essas são as pensamento, minhas palavras também. Quer falar antes da gente terminar? Pode vamos continuar. Vamos terminar então aqui. Muita gente participando, muita gente falando quero meu livro. Vamos ver aqui mais uma vez, Maria Rita, pastor Geraldinho, que vai entrar daqui a pouco, também está aqui. Maria Rosa Zuca, bom dia, pastores, bênção de Deus. Eliane de Oliveira, pastora Viva, obrigado pela sua transparência. Olha aí, tá agradecendo aqui. Foi o seguinte, então, olha, vai ligando aí, 996213661, ligando não, manda mensagem para atender, vai ser difícil. Também compartilha a live com a gente, tá muito bom. E manda sua pergunta também para a pastora. Perguntas leves, perguntas um pouco mais complexas. Estamos aqui para fazer um programa. E o programa tá bom, tá legal, o pessoal tá gostando muito. Concordo com a posição acerca do envolvimento dos pastores na política. Maria Rita, minha prima, também pastora. Olha, a audiência que nós temos aqui da família do pastor Rony é algo assim impressionante, viu? Mandar um abraço para toda a família do pastor Rony. Obrigado, a família está ligada aí, né? Pastora Vivian, fale um pouco da sua história, como foi a sua conversão e como se deu a questão de chegar até ocupar a postura, né, de pastora na Igreja Evangelho e Vida Novo Tempo. Amém. Eu nasci num lar cristão, meu pai pastor, né? E então eu fui criada dentro desse entendimento, desse ensinamento. Eu fui criada no caminho, né? E já adolescente eu tive a oportunidade de ter a minha decisão pessoal de receber a Cristo e desde então me envolvendo sempre em tudo na igreja. Então, desde limpar os banheiros a estar cantando, que é uma coisa que também gosto muito de fazer. Então, tudo começou assim. E aí eu sou de São Paulo, nascida em São Paulo,
estou morando aqui no interior há 10 anos, porque meu irmão, pastor Paulo de Tarso, pastoreava aqui, morava aqui e tinha um desejo de que a gente viesse para cá. Sim. Mas ele foi embora para São Paulo quando eu vim morar em Tietê. Ele foi a ponte para você vir para o interior e quando você veio, ele foi para São Paulo? Foi, mas aí graças a Deus, que Deus é bom, ele voltou. E quando ele voltou, eu já estava morando há um tempo aqui em Tietê, mas não congregando em nenhuma igreja efetivamente. Havia uma resistência, nem sei porquê. Todas as vezes que a gente chegava em alguma igreja para visitar, era perceptível, talvez até por causa do pastorado do meu irmão, algum receio de que eu fosse abrir alguma igreja, não sei. Mas essa nunca foi minha pretensão, até porque não era pastora, eu era uma levita do Senhor, né? Alguém que fazia parte de um ministério de música. E aí meu irmão voltou e, tendo ali uma reunião de família, um café de família, ele compartilhou que Deus tinha dado o direcionamento dele, dar continuidade àquilo que ele já tinha começado aqui, né? E a gente teve o entendimento de começar reuniões em nossa casa com a nossa família, que não é pequena, graças a Deus. Sim. E a gente começou as reuniões ali. E ali ele pastoreando e eu colaborando sempre com as questões de música, enfim, todas essas coisas de culto, né? E Deus começou a trazer pessoas, e então surgiu novamente a Igreja Evangelho e Vida, que já existia, e ela passou a reviver com essa volta do meu irmão a Tietê. E ali, trabalhando lado a lado com ele percebeu a chamada pastoral na minha vida. O que eu gosto muito é de ver que a Bíblia apresenta isso para nós. Normalmente não é a gente não se percebe, né? Sim. O nosso é um chamado. Por isso que diz que é um chamado, né? Porque de fato você é chamado para aquilo. E você não se apresenta como. Então ele percebeu esse chamado, porque eu gostava de estar ali cuidando das pessoas. Então, às vezes ele não podia estar, não podia aconselhar, não podia alguma coisa, e eu ia, né? Acabava assumindo. A função pastoral ali. Isso, então ele teve esse discernimento de que havia essa vocação, né? Essa direção de Deus para a minha vida. Eu resisti, confesso, como Moisés. Eu disse, não, eu não, né? Põe meu irmão. Deixa o meu irmão lá, Senhor. Né? Mas aí, graças a Deus, com toda a instrução que ele foi me dando, direção, eu entendi também que poderia, mas na verdade eu falei para ele, acredito que não muda nada, o que vai mudar é um título, porque o que eu já fazia era propriamente aquilo que se deve fazer um pastor. E aí, então, assumi junto com ele. E a gente caminhou durante um tempo juntos, e a igreja era Igreja, Evangelho e Vida. Né? E, no momento dessa caminhada, ele decidiu mudar para Natal, que é onde mora o filho dele, e eu fiquei pastoreando sem ele. E aí, então, efetivamente, pastoreando a igreja sozinha, no sentido de um outro pastor não estar caminhando comigo. E aí, por isso, do acrescentar do novo tempo, porque era um novo tempo, né? Então, foi assim que a coisa aconteceu. Ótimo. E a igreja hoje, ela está localizada onde? Na Rua Rafael de Campos, número 325, aqui no centro de Tietê. Que bacana. É próprio da vocação, né, pastor Rony? Dos vocacionados, primeiro ele exercer, né, a atividade, o ministério, e depois vem o reconhecimento da comunidade, né? É próprio do vocacionado, né? Essa é mais uma provocação que você não sabia e está me fazendo. Porque às vezes, hoje eu sou pastor de uma igreja, né, da primeira igreja batista de Serquilho, mas meu pastor estava assistindo aí, não sei se ainda está, mas eu ouvi uma frase, pastor Fernando e pastora Vivi: quer ser pastor? Carrega a mala do seu pastor. Foi o pastor Efigênio que me deu um vozeirão assim: Rony, quer ser pastor? Carrega a mala do seu pastor. Eu nunca esqueci aquilo. Então, meu pastor estava aqui numa reunião, eu estava sentado ali. Rony, vai lá não sei aonde. Eu ia. Ele olhava para mim e eu já sabia o que ele queria. Agora, algumas pessoas veem a pastora Viva, veem o Fernando aqui, eu pastoreando uma igreja com grande templo, grande propriedade e tal, acha que tudo vem assim, né?
bem fácil, né? Tem que um amigo meu lá em Paranapanema... Basta querer, né? Dar um nome ali e vai ser pastor. Tem um amigo meu que ele fala, tem que arrancar toco, né? Tem que trabalhar. Isso. Agora, uma outra coisa também, que eu acho que a gente não é o nosso tema, mas por que tem, não é tão grande o número de pessoas querendo ser pastores? Também tem essa, né? Quando eu era adolescente, eu tinha uma gama de amigos que queriam ser pastores, alguns, né? Hoje, na minha igreja, eu tenho só um que está estudando e não vejo nem adolescente, nem jovem, ninguém querendo. Também é uma outra discussão, né? Sim. Se a gente foi penalizando tanto, como é que essa coisa ficou assim? Mulheres pastoras, então... Então, vou estender essa pergunta para a pastora Vivian. Lá na Igreja Evangelho Vida Novo Tempo, a pastora percebe jovens ou tem outros irmãos já vocacionados que você vê assim que ele está indo nessa direção de ocupar a responsabilidade pastoral? Então, eu percebo, eu tenho jovens lá já com essa inclinação, cuidando e ministrando, né? E eu percebo sim, mas há uma resistência, porque de fato eu entendo como o pastor bem colocou. A gente, eu digo assim, né? O pessoal anterior a nós trouxe uma penalização, como se fosse um grande fardo pastorear, né? De fato, há um esforço. Mas tudo nessa vida exige um esforço. Tudo. Se você quer ser médico, você tem que se esforçar, né? Enfim, qualquer profissão, e assim a vocação, também há um esforço a ser feito. Há um empenho a ser colocado sobre aquilo que você deseja. Mas eu não me sinto pesada no pastoreio. É uma coisa que eu gosto. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, né? Então, assim, é uma coisa que não me causa dano, não me causa peso. Mas por causa de alguns, e até penso que pastores que acham que os seus filhos têm que vir com esse título, né? Como se fosse um legado hereditário. Um legado hereditário. Então, eu acho que vai causando esse peso, né? Eu tenho um filho de 13 anos, o Samuel, ele ama a palavra de Deus. E ele já ministra a palavra de Deus desde pequenininho. Quando ele tinha 6, 7 anos, ele fez a primeira ministração na igreja. E ele ama isso. Porém, eu procuro levar de uma forma muito tranquila, indicando para ele que amar ministrar a palavra necessariamente não significa ser pastor, né? Amar vidas, né? Primeiramente uma indicação do pastoreio. Você precisa amar pessoas, independente de como sejam, de quem seja, não é? O amor precisa ser uma marca muito forte no pastoreio. Então, eu percebo que ele tem uma inclinação, mas eu não sei se necessariamente para o pastoreio. Mas já tenho outros jovens que eu percebo isso, que eles cuidam uns dos outros com bastante afinco. Ótimo. Pastor, tem uma pergunta? Tem uma pergunta dentro dessa questão que você falou, a pastora falou a respeito do ministério. Chega aqui a pergunta assim: em que o fato de ser mulher é um obstáculo para exercer o ministério? No seu caso, existe algum obstáculo por ser mulher? A pastora já comentou a dificuldade dentro do conselho de pastores, né? Agora, na vida do modo geral, tem obstáculo? Então, o obstáculo maior que eu enfrento é essa falta de entendimento por causa das pessoas entenderem que a Bíblia não aponta esse ministério, pastorar, né? Nós sabemos que Raquel foi pastora de ovelhas e nós sabemos que a palavra pastor vem disso, do pastoreio de ovelhas. Então, se ela foi uma pastora de ovelhas, eu entendo que ela poderia também ser uma pastora de vidas. Porém, as pessoas colocam essa resistência por causa da declaração de Paulo, né? Quando ele estava ensinando Timóteo, também quando ele estava ensinando a igreja, ele falou sobre essa posição da mulher com relação à reunião. E aí há uma discussão teológica grande sobre isso. Então, o maior obstáculo que eu enfrento
seria esse, né, dessas questões de entendimento doutrinário propriamente dito, né? Mas assim, também tem um pouco de uma questão machista, né, de que os homens é que precisam ocupar determinadas posições. Eu concordo que uma mulher não bem definida ou preparada emocionalmente pode causar dano, sim, para si, para sua família e para a igreja que está à frente, porque nós sabemos que a mulher, ela emocionalmente, ela é mais sensível do que, não estou dizendo que os homens não sejam sensíveis, mas estou dizendo que as mulheres, elas têm essa questão emocional um pouco mais aguçada do que os homens, pela natureza, né? E isso pode causar dano, porque se ela não souber discernir ou trazer o equilíbrio sobre isso, ela vai se envolver demais nas questões, porque o pastoreio, eu costumo dizer assim, que pastorear é uma emoção constante, porque num momento você recebe uma ligação de que uma criança nasceu, e você está festejando e super feliz com isso. No minuto seguinte, você recebe uma ligação de que alguém morreu. Então, se a gente não souber lidar com isso, a gente pode se afundar. Então, mas isso pode acontecer com homens também, que a gente tem visto homens sendo sobrecarregados na questão emocional. Mas o maior problema que eu encontro é esse, na questão de não existe no Novo Testamento, Deus não quer que mulheres ocupem essa posição. Então eu digo, fale com Deus a respeito disso. Eu não pedi para estar. Como eu disse, foi algo que houve um chamamento e houve uma emergência naquele momento, que eu precisasse estar à frente daquele povo. Num momento com o meu irmão, depois sem ele, mas foi uma situação que surgiu e eu precisei assumir. Caso contrário, o povo ficaria sem pastor, né? E podia se dispersar. Mas aqui com relação à minha família, minha vida pessoal, eu não encontro dificuldade, eu encontro apoio. Ótimo. Aqui tem um pastor que entrou aqui e falou assim: Pastor Creuze Santos, só por chamar alguém de pastor ou pastora que não existe no Novo Testamento, nem na Bíblia, nem na língua grega, né? Tem outros aqui, pastora Vivian, Deus abençoe. Pastora Vivian, muitos coraçõezinhos, né? Tem aqui uma outra pergunta que veio pelo WhatsApp. Isso aqui eu tenho encontrado também. Tem mais resistência entre homens ou mulheres por ser pastora? Homens. Mais de homens? Tá. As mulheres não tem problema comigo, não. Não tem resistência? E olha, engraçado, porque a minha experiência é o contrário. As mulheres batistas, de modo geral, que eu tive contato, não aceitam a liderança feminina. As mulheres. Há muito mais resistência. A minha experiência, né, do meu convívio é o contrário. Uma vez eu vi uma mulher, falou assim, eu falei, olha, eu conheço mulheres que pregam melhor do que alguns homens que eu já vi pregar. A mulher ficou brava. Ela fez assim, nunca uma mulher vai pregar melhor do que um homem. Aí eu não quis comentar mais nada, mas na minha experiência é o contrário. Seu convívio. Na verdade, eu encontro essa resistência maior com os homens. Não tenho pretensão de ser melhor, mas de fazer o melhor, né? Mas, infelizmente, essa é uma discussão que eu percebo que Jesus não tinha problema com isso, né? Ele amava as mulheres, existiam mulheres que o acompanhavam. Jesus não tinha problema com as mulheres estarem junto dele, caminhando com ele, sendo discípulas dele. Então, se Jesus, o meu mestre, não tinha problema sobre isso, e eu percebo também que o problema é entre os evangélicos, porque, graças a Deus, eu tenho bastante facilidade em me relacionar com pessoas. E dentro de Tietê, fora de Tietê, eu sou muito convidada a ir em lares e empresas de pessoas católicas, espíritas, não evangélicas, que querem um compartilhar da palavra, uma oração, enfim, se sentirem acalentadas, né, pelo poder da palavra de Deus. E eu percebo assim... Entre os evangélicos essa resistência? Eu não percebo nenhum católico, nenhum irmão de qualquer outro segmento religioso resistindo
Não, eu percebo eles me chamando para perto. Mas já no meio evangélico há essa resistência. Eu nem... Não sei por que isso, enfim, eu acho que é o que eu disse. Na verdade, nós sabemos, é o preconceito. É o preconceito, Mas eu disse na reunião que eu tive com os pastores, se todos os homens estivessem exercendo o que de fato foram chamados a exercer, as mulheres não precisariam se manifestar tanto quanto se manifestam hoje. Eu não sou pessoa que quer discutir o empoderamento feminino, não. Sim. Eu sei bem o meu lugar, o meu esposo é o sacerdote do meu lar, não faço absolutamente nada sem antes ter um direcionamento da parte dele. Ele caminha comigo no ministério. Ele não quer ele esse título. Não, ele é evangelista. Ele todos enxergam ele como pastor, porque também de fato exerce. Sim. Mas ele resiste o título, porque ele sabe muito bem o que isso ocasiona. Mas é a pessoa que me dá todo o suporte, todo o amparo e tudo que eu preciso para que o ministério realmente seja uma bênção. Ótimo. Está muito grande aqui, pastor Fernando, muita gente, muita coisa falando, muita gente. O pastor Lu, de Cerquilho, vocês conhecem? Pastor Lu? Pastor, eu coloquei, pastor Lu. De Cerquilho, pastora Viva, estamos juntos. Conheço. A primeira a anunciar a ressurreição de Cristo foi uma mulher. Fique em paz, pastora. Não acreditaram nela até verem Jesus, mas na sua vida podemos ver Jesus. Uma outra pergunta, você já sentiu que os riscos, nós pastores corremos o risco de assédio? Você acha que por ser mulher tem um risco maior de assédio por parte de homens e tudo mais? Olha, eu sofri assédio na minha adolescência e juventude sendo membra de igreja e de pastor. Mas já na minha vida adulta, como pastora, nunca aconteceu. Eu pastoreio há 8 anos, pelo menos, e eu nunca tive problema com isso. Pode acontecer, né? Não sei, mas porque meu esposo está sempre comigo, meus filhos estão sempre comigo. Então, eu acho difícil que alguém se manifeste de alguma forma, mas então, não. Claro também. Eu gostei muito dessa posição que a senhora falou, da questão da submissão, né? Mesmo sendo pastora, não tem contradição na sua casa de que o sacerdote é o marido. Com certeza, de forma alguma. Pastora Viviane, voltando a falar a respeito do Conselho de Pastores, tem hoje a festa, né? O último dia da festa que acontece aqui em Tietê. Findada essa festa, qual a programação? O Conselho de Pastores dará continuidade aos seus trabalhos no decorrer do ano? As reuniões são mensais? Como funciona a atividade e a agenda do Conselho daqui para frente? Sim. Terminando a festa, a gente vai ter um novo encontro com os pastores para poder prestar conta de toda a situação da festa, inclusive de vidas que se renderam a Cristo. Isso está acontecendo, ótimo, graças a Deus. E, obviamente, programar essa nossa agenda. É lógico que o ideal é que aconteça mesmo mensal, né, uma reunião mensal com os pastores. Mas isso ainda é algo que nós estamos conversando, porque os pastores ainda estão bastante envolvidos com suas programações locais, de suas igrejas locais. Então, eu estou tentando ser flexível para que todos possam participar, mas a ideia é sim, e que a gente promova outras ações agora de cunho social juntos. Então, por exemplo, na minha igreja surgiu em nosso coração o projeto Eu Me Importo, que é esse projeto de ir às ruas, conversar com essas pessoas que estão desabrigadas, entender o motivo que fez elas estarem ali, e então a gente se mover para ajudá-las. Então, a ideia é que todos os pastores, esse não seja um projeto da minha igreja, mas seja um projeto dos pastores, do conselho, para que a gente possa juntos atender o maior número possível de pessoas, em todos os sentidos, né? Natural e espiritual. Então, nós vamos ter, sim, algumas programações, mas agora de cunho social, de adentrar em órgãos que precisam ouvir sobre a palavra e receber esse alívio, hospitais, enfim. Então, a gente vai estar fazendo esse tipo de programação até que a gente chegue na Semana da Cultura Evangélica do ano que vem, para celebrar tudo que certamente a gente vai viver no decorrer desse tempo. Ótimo. O Conselho, ele tendo reuniões mensais,
Essas reuniões, a pastora já disse, a próxima é para prestação de contas desse evento. E o que acontece? Eu estou fazendo essa pergunta para esclarecer para os nossos telespectadores o que acontece nas reuniões, nos bastidores do Conselho de Pastores, né? Porque muitas vezes se vê alguma publicação, alguém comentando, mas assim não é esclarecido o efetivo trabalho do Conselho de Pastores, né? E esse programa aqui, a pastora está trazendo elucidação, né, esclarecimento a respeito dessa instituição também. As próximas reuniões são reuniões que tratam de algum cunho doutrinário, teológico, ou é para promover a integração, um café, uma conversa, uma aproximação entre os pastores? Qual a finalidade desses encontros? A finalidade dos encontros é promover essa integração. Nunca discutir nenhuma questão doutrinária, nenhuma diferença doutrinária, mas, pelo contrário, minimizar todas elas, fazer com que a gente se integre, se entenda e se ame cada vez mais, porque aí isso facilita até o nosso pastoreio. As pessoas, os membros da igreja, percebendo a liderança unida, fica fácil para todo mundo caminhar junto também, sem restrição. Então, as reuniões, elas são exatamente para isso, para a gente desfrutar de um tempo de comunhão, compartilhar de ideias, para justamente a gente pôr em ação daquilo que a gente desfruta naquele momento. Então, como eu disse, logo que eu assumi, eu fiz um café com os pastores. E esteve presente o prefeito e os pastores, e foi um tempo de comunhão muito bom. A gente conversou, a gente riu e a gente compartilhou das ideias que pretendia desenvolver de agora por diante. Então, as próximas reuniões são para reafirmar tudo isso e, obviamente, já planejar como executar para a gente poder, então, efetivamente agir. Tá. Aqueles que não fazem parte, não integram ainda o Conselho de Pastores e, porventura, possam estar nos assistindo ou tomar conhecimento dessa entrevista, alguém vai alegar, dizer assim, eu não faço parte do Conselho de Pastores porque nunca recebi um convite, porque nunca entraram em contato comigo. Acredito que pode acontecer isso também. Como o Conselho ele tem o cuidado de entrar em contato com todos os pastores, todas as denominações? Sim, pode acontecer essa alegação, porém, como eu disse, logo que eu assumi, eu fiz uma carta direcionada a todos os pastores de todas as denominações, inclusive das denominações que muitos evangélicos excluem e não consideram como sendo efetivamente cristãos protestantes, mas eu encaminhei até mesmo para essas denominações que são consideradas exclusas, eu mandei a carta convidando, né, pastores, anciãos a estarem conosco no café, né? Houve uma comoção dentro da diretoria e também com as pessoas, membros da igreja, para estarem levando essas cartas em mãos. Peguei o telefone de todos e criei um grupo no WhatsApp, né, com todos os pastores de Tietê. Porém, alguns nem esperaram para saber do que se tratava, já saíram imediatamente e não permaneceram. Então, pode acontecer sim essa alegação, mas não por falta de comunicação ou de empenho do conselho em querer aproximá-los, mas porque há também essa questão de muitas vezes não ter o interesse mesmo de estar, por não entender talvez o propósito. E aí houve essa exclusão de alguns, mas não nossa. Sim. Eles se auto-excluíram. E se algum pastor que porventura venha estar nos assistindo e gostaria de fazer parte e por alguma razão não foi contatado, não teve ciência dessas reuniões, como que ele pode fazer para entrar em contato com o Conselho de Pastores? A princípio precisa então conversar comigo, né? Pode divulgar o meu telefone aqui e eles podem entrar em contato comigo. Aliás, o meu telefone está mais divulgado do que qualquer outra coisa nessa cidade, porque nas cartas de pedido de doação, nas cartas para os pastores, a gente divulgou o meu telefone e aí um monte de gente que eu nem são pastores, que eu nem conhecia, entrou em contato para querer integrar mesmo na causa do conselho. Certo. Então, se eu pudesse, tiver a licença de vocês, eu divulgo aqui o meu telefone e esses pastores podem entrar em contato comigo para que eu possa dizer
qual vai ser a data da nossa próxima reunião. Eu não tenho essa data definida ainda, mas nós vamos definir, a diretoria tão logo termine o evento, que a gente empenhou muito esforço e muito tempo sobre o evento. Então, não nos programamos sobre a próxima reunião, até porque eu preciso que os pastores, né, me digam das programações locais deles para não ficar truncando evento. Então, se vocês me permitirem, eu divulgo o meu telefone aqui e os pastores e pessoas que quiserem... Lembrando, né, que é sua responsabilidade, né? Facebook, sim. Internet, YouTube depois não... Depois segura. Não, depois segura, então pode sem falar. problemas. Mas pode deixar o contato, pastor, por favor. Então, o meu WhatsApp é 11 9 5839 3347. Você que tem interesse de saber mais sobre o conselho, você que tem interesse de integrar, né, nesse tempo novo do conselho também, por favor, entre em contato comigo e a gente vai alinhando para que vocês participem das reuniões e a gente possa caminhar junto em nome de Jesus, que é o propósito. Ótimo. Vamos dar a última passada na internet, pastor Rony, está terminando nosso tempo também. Vamos lá, então. Já temos aqui a vencedora do livro. Daqui no final a gente... É a minha última? Isso. Então tá bom. Então vou passar aqui, olha. Pastora Viva, o pastor Ivanildo Oliveira, ele é lá do Acre. Ele foi com a gente para Moçambique, ele voltou com malária, mas malária braba, de 4 cruzes. E ele agradece aqui, quero agradecer todo o apoio que esse canal de comunicação me deu por ocasião do meu momento crítico que eu vivi com a malária. Estou curado, glória a Deus, obrigado pela divulgação e orações. Ele também fala que meu reino não é deste mundo, não se conquista a cidade através da política. Amém. E sim através do testemunho vivo e da palavra profética da igreja. O pastor Ivanildo é pastor da mesma igreja há 30 anos, lá no Acre. A Madalena Hessel, boa resposta, eu acho que foi a respeito da política. Pastora maravilhosa, poderosa. Opa, pensei que era empoderada, mas não é empoderada. Nunca teremos problema com a pastora Vívia, nossa pastora maravilhosa. Os problemas chegarão, mas a pastora nos ajuda a superá-la. É muita coisa, muita gente participando. A Cíntia, lá de Mauá, ela fala assim: se é importante que tenha evangélicos que nos representem, por que não levá-los na igreja? Eu já coloquei a resposta na internet, é porque é proibido, né? Não pode ter candidato na igreja. Concordo com a linha de pensamento do pastor Rony, a Maria Rosa Zucca. Então, quem ganhou o livro, olha, a Cristiane Hessel. Cristiane Hessel, meu nome está aí, ó, Rony Cleiton da Ajuda, me chama aí no inbox, que aí você vai ganhar o seu livro, tá bom? Pastora Vívia, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Você que está aí, continue com a gente, não saia da live, o pastor Fernando vai encerrar o programa, mas já vai começar o outro programa, que é o programa Somos, e depois o Palavra Viva com Marcos. Muito bem. Pastor Vívia, muito obrigado por essa conversa. O tempo passou rapidinho, trouxe muitos esclarecimentos a respeito do Conselho de Pastores e também a respeito do Ministério Feminino Pastoral. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui nessa manhã. Gostaria que a pastora divulgasse os dias de cultos, de reuniões na igreja onde pastoreia. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade que vocês nos deram de estar aqui, né? A Igreja Evangelho e Vida Novo Tempo tem cultos de quinta às 20 horas e aos domingos às 18 horas. Né? Nosso horário é diferenciado por conta de pessoas que vêm das cidades circunvizinhas. Né? Eu quero só também terminar minha participação dizendo o que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia é tão maravilhosa que fala de tal maneira, porque é uma maneira que não dá para descrever, né? E para que se tenha vida eterna, precisa crer nisso. Precisa crer na pessoa de Jesus, no sacrifício de Jesus. E é isso que nós, acima de todas as adversidades e discussões, queremos que as pessoas entendam e aproveitem dessa bondade, dessa graça que nos alcançou. Então, muito obrigada, e vai ser um grande prazer poder servi-los, se puderem estar conosco em alguma das nossas reuniões, e hoje, no término da Festa das Nações. Ótimo. Será muito bom receber vocês lá. Às 18 horas, né? Correto. Tá, joia. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou pela internet, Facebook, pelo site da Orion TV, a você que nos acompanha também no canal 20
digital ou no canal 3 analógico. Um sábado abençoado. Até a próxima semana. Deus continue abençoando.